Direto da minha Bíblia de... Uma tosse seca que eu tô... Vamos lá. Direto da minha Bíblia de Estudos, né? Diz assim, contexto. Falsos mestres estavam perturbando a igreja de Éfeso. O propósito de Paulo em 1 Timóteo era combater as doutrinas desses falsos mestres, as práticas heréticas, bem como prevenir ataques posteriores. Ele concluiu esse propósito ao ensinar a doutrina da forma correta, né, como se deve andar e ter uma vida santa, principalmente para os presbíteros e os membros da igreja em geral. Então vamos lá, aqui também é interessante, ó. Timóteo ainda era um pastor interino, né? E trouxe uma estabilidade doutrinária e organizacional para a igreja de Éfeso, né? Capítulo 1, versículo 4, falando sobre essas heresias, vai dizer assim: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus. Aí aqui eu já parei, né, lendo a epístola. Promover não discussões, promover discussões e não serviço a Deus. O que nós, louvado seja o nome do Senhor, o que nós temos produzido dentro da casa do Senhor? Eu já comecei a aprender aqui. Tá se contando, parece que é uma coisa bem do passado, isso aconteceu lá em Éfeso, mas não acontece em nosso meio. Algumas heresias, umas falsas e vãs maneiras da gente se portar ou agir dentro da casa de Deus, e muitos defendendo que está correto. E essas coisas acontecem e trazem o que para dentro da casa de Deus? Confusão, divisão, contenda e não serviço na casa de Deus. Então fica essa pergunta pessoal para você que está me assistindo na outra telinha e para minha vida também. Será que a forma que eu vivo, como eu administro, né, a minha mordomia, que é aquilo que Deus põe na minha mão para exercer dentro da casa de Deus, aquilo que eu faço dentro da casa do Senhor, tem contribuído para o serviço de Deus, tem contribuído para a obra do Senhor, ou aquilo que eu faço causa separação, causa facção, causa divisão, né? Então, aqui a gente já começa a refletir aí, né? Papai do Céu já começa a falar com a gente. Também sublinhei aqui o 1:8, que diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, mas ela é boa se alguém utiliza ela de forma legítima. Aí tinha aqui um comentário aqui, cadê que eu queria colocar? A lei de Moisés é boa, mas falsos mestres usavam ela incorretamente. A lei deveria apontar o pecado para o descrente. Paulo demonstrou isso ao fornecer uma lista de pecados que seguia a sequência exata dos 10 mandamentos. Né? Veja os versículos 9 e o 10, né? Paulo vai dizer: tendo em vista que não se promulga a lei de quem é justo, mas de transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parecidas e matricidas, ou seja, assassinos de pai e mãe, homicidas, impuros, sodomitas, raptadores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então ele vai dando aqui já alguns mandamentos. Então o que estava acontecendo? Paulo não quis condenar a lei mosaica, né, as leis conforme o Senhor instruiu a Moisés desde lá do Monte Sinai, das tábuas da lei, lembra? Ele não quis condenar isso. A lei é boa, né? As regras, os regimentos que o Senhor deixou, o regramento que o Senhor deixou para o seu povo é muito bom. Só que a forma deles utilizarem ela é que estava sendo errada. Seguindo aqui o 20, vou falar no outro para não ficar comprido, não ficar extenso o vídeo.